Sonic 3 é o melhor filme dessa franquia até então. Né? A partir da introdução do personagem novo aqui, né, do Shadow, que para todo mundo que é fã dos games do Sonic conhece ele, a galera é um antagonista, né, um anti-herói que ficou quase mais famoso que o próprio protagonista da série. A galera gosta mais do Shadow do que do próprio Sonic, né? O Joshua começou a jogar Sonic Adventure 2, que é o grande jogo aí no Xbox, a gente jogava, né? Ele é muito pequenininho, mal cabia o controle na mão dele. O controle não cabia na mãozinha dele, que era muito pequena, ele apoiava no colinho assim e ia. Aí começou a jogar com o Sonic Adventure 2, então conheceu a história do Shadow, e o filme todo, 3, é baseado em grande parte na história do Sonic Adventure 2. Então, assim, para ele foi fantástico, né? Ficou muito emocionado assistindo as músicas, as referências, e muito fanservice, muita referência para quem gosta disso. Não atrapalha a experiência de quem não conhecia os jogos, só está acompanhando os filmes. Então, assim, estão dando uma aula de como fazer adaptação de jogo de videogame, enfim, né? Eu já tinha visto isso no Mario, né? Tanto os dois arqui-inimigos aí das empresas, né? O Sonic com a Sega e o Mario com a Nintendo, as duas empresas aprenderam a extrair essa história dos games e levar para as telas, né? Em termos de arrecadação, né? Nós temos o terceiro filme arrecadou mais que os outros dois. Deixa eu passar o número completo para vocês. Sonic 1, 319 milhões de dólares. Sonic 2, 405 milhões de dólares. Sonic 3, até o momento, ainda está passando nos cinemas ainda. O pessoal ampliou o hype. Eu chequei hoje aqui em Curitiba, ainda tem várias salas passando o Sonic, aproveitando esse finalzinho de férias escolares aí das crianças, né? 422 milhões de dólares em arrecadação, né? Se converter isso para reais, dá 2 bilhões de reais aí para um filme, né, de personagens de videogame. Então, é algo realmente impressionante, né? Sim. Então, a arrecadação mostra que a galera foi com mais empolgação, e isso que a gente comentou ali no início, né? Quando a gente falou a respeito dos spoilers, que todos os cortes terão aqui dessa live, você apresenta um novo personagem no final do filme para desenvolver ele no próximo. Isso já mantém a galera com hype, sabem usar bem as redes sociais para a galera ficar viajando nas teorias, né, e tudo mais. Enfim. O marketing foi muito bom, né? Isso eles estão fazendo muito bem a lição de casa com relação a como manter, né, o hiato entre um filme e outro é longo. Antigamente até o pessoal fazia tudo de um ano para o outro para aproveitar, né? Agora eles não, estão fazendo com calma, 2 anos, né? Para 25, 26, vai lançar em 27, quase 3 anos de diferença de um filme para o outro, não fazer correndo, ter todo esse cuidado com as referências, tudo isso está contando ponto para mostrar que, olha, vale a pena esperar, está funcionando e tudo mais. A escolha do Shadow lá, né, fazer a voz do Shadow do Keanu Reeves também foi outro acerto também, né? Ele tem uma vibe meio de John Wick também, né? Então foi fantástico. E você quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Algumas coisas que a gente percebe, né? Sonic e o Shadow tem uma história de origem baseada na perda, né? Tanto o Sonic quanto o Shadow têm uma origem trágica, onde eles perdem pessoas que eles amam. Qual a diferença entre os dois? E isso o filme deixa bem claro, né? Enquanto o Sonic encontrou um grupo, né, uma família, digamos assim, amigos e tudo mais, o Shadow caminhou uma jornada por um longo tempo sozinho. E essa solidão, somada com a mágoa e com a força, com a mágoa e com a perda, com a dor e tudo mais, fez com que ele se tornasse um vilão até certa parte da história, né? Nos jogos, né? Depois ele meio que se transforma ali num anti-herói que aparece para ajudar em determinados momentos, né? E isso é algo bem interessante para pontuar, né, a importância, primeiro, da família, dos amigos, né, pensando em termos cristãos, né, por que a gente sempre diz que não dá para ser cristão home office, né?
Você precisa ter relação com outras pessoas, não dá para ser cristão sozinho, precisa da igreja, precisa de pessoas. Você precisa de uma comunidade que possa te ajudar Sim. a melhorar. Né? É o que acontece com o Sonic, né? O primeiro filme é essa jornada toda dele baixar o tupete, né? Não, eu sou o ser mais rápido do universo, eu sou o cara. Ele começa a fazer alguma coisa, explode metade da cidade. Ele começa a ver que com grandes poderes tem grandes responsabilidades, né? E aqui, né, nesse filme do Shadow, a gente acompanha a tragédia toda dele, ele ter perdido a Maria, ele ser abandonado, ele ficar em animação suspensa por 50 anos, alimentando toda essa dor no interior toda dele. essa mágoa e o luto, né? E aí, quando eles se enfrentam, né, os dois antagonistas, os dois personagens ali, principalmente o Sonic e o Shadow, que, né, o próprio nome Shadow é bem interessante, né, uma sombra, né? Ele é uma sombra do Sonic, né? Até quando ele aparece em Sonic Adventure 2, quando ele aparece a primeira vez, as autoridades acham que é o Sonic que está fazendo aquilo. Como eles parecem demais, e aí quando eles se encontram, o Sonic fala que ele é um impostor, né? Então, e aí, impostor, né? Não, eu não sou impostor, você que é. Né? Então, essa ideia de ser uma sombra é muito interessante, porque os dois são dois ouriços, né? Antagônicos por causa dessa história. A origem é comum, mas o caminho que cada um toma é divergente. E isso é bem interessante para mostrar principalmente a necessidade de uma comunidade de amigos, né? E se a gente olhar a nossa sociedade, a gente vai perceber que cada vez menos, cada vez mais a juventude está interagindo socialmente. A gente está tendo um grande jovens solitários que não conseguem mais interagir socialmente. Depois da pandemia, isso piorou, né? Nós já vínhamos fazendo isso. Isso já estava acontecendo, porque com o advento da internet, redes sociais e tudo mais, nós fomos levados a ter mais interações virtuais, a conhecer pessoas virtualmente, a ficar muito tempo nas telas, né, no computador e depois celular e tudo mais, né? Então, isso já veio, né, fazendo desde que a internet aí, né, tomou conta das nossas vidas, e principalmente a partir, né, desse aparelhinho que fica aqui, ó, na palma da mão, né, que é muito fácil, na palma da mão, você entra na internet, você fala com gente do mundo todo, se você quiser, em tempo real, enfim. E tudo isso fez com que o ser humano fosse se retraindo, né, diminuindo o seu contato presencialmente, aumentando o seu contato virtualmente, e isso tem feito. E aí a pandemia ainda acirrou tudo isso, porque foram praticamente 2 anos ali sem muita interação social, né, para preservar as vidas, e acabou fazendo com que algo que já estava acontecendo fosse totalmente ali, né? Se aumentou tudo isso e você não. Hoje as pessoas estão começando a perder o tato de conversar, de estar presencialmente um na frente do outro, conversando, conhecendo pessoas novas e tudo mais. Então, tudo isso está começando a ficar mais difícil. E nós temos uma geração aí de adolescentes e jovens que estão imersos aí nessa dificuldade de interação social. Essa interação hoje ela tem sido feita somente de forma virtual. Isso tem gerado pessoas mais depressivas, mais solitárias, mais introvertidas, fechadas, que não conseguem sair do seu próprio casulo. Levantei essa informação porque no final de semana preguei na nossa igreja sobre a ideia do estresse, né? Então fiz uma breve pesquisa ali sobre índices de estresse no Brasil. Nós somos o 4º país mais estressado do mundo, e a geração Z, né, por isso que eu até lembrei de falar isso aqui, é uma das mais estressadas, geração mais depressiva, por causa da dificuldade de interações sociais. A pandemia veio, fez a gente ficar, né, todo mundo isolado, e muitos jovens não conseguiram sair dessa bolha, né? A gente foi para o lockdown nosso lá, né? A gente ficou fechado e muitos não conseguiram sair mais depois, né? Então está tendo uma série de discussão aí nos profissionais de saúde mental para ver o que fazer agora com essa juventude que não consegue interagir socialmente, tem problema com
lugares com pessoas, não gostam de interagir com outros seres humanos. Então, assim... A fobia social aumentou e tem aumentado, né, nos últimos anos, né? E isso é muito preocupante. E quando a gente olha toda essa situação que a gente está vendo de isolamento, né, social, e a gente olha para a história dos personagens, né, o que acontece com o Shadow por ficar isolado por tanto tempo é exatamente o meu medo, né, o meu receio do que vai acontecer com essa juventude. Uma juventude retraída, isolada, que não tem interação, não tem suporte de amigos com quem desabafar. Né? Aí as pessoas vão para a rede social e desabafam na frente de todo mundo. Aí vem os comentários negativos. As redes sociais são cruéis. Né? Os shows de horrores, de cancelamento e tudo mais, né? Ataques pessoais. Vamos falar disso em um dos programas que a gente separou para falar aqui, né? Sobre essa ideia do cancelamento. Mas então a gente vê, aí eu estou isolado aqui no meu mundinho, vou falar nas redes sociais, né? Ligo a minha câmera e faço um vídeo e mando lá. Né? Aí começa as pessoas, muitos vão acabar falando mal, dizer que eu né, não tem nada a ver com o que eu estou falando, a pessoa já está mal, fica pior ainda. Então, assim, e aí, infelizmente, a gente tem visto índices, né, de atitudes extremas que esses jovens acabam tomando, muitos tirando a própria vida, aumentando cada vez mais. Então, assim, é uma nova pandemia, né? Esse isolamento social, essa fobia social toda, precisa ser tratada para que não é normal você não ter nenhuma vontade de sair de dentro da casa, precisa, de repente, analisar, olhar para dentro e ver se você não precisa de ajuda, né? Ajuda da igreja, ajuda de profissionais da saúde, né? Que possam ajudar, terapia e todas essas coisas. Né? E isso é importante, né? Porque não é natural. O ser humano é um animal social. Né? Eu estava lendo um livro, né? Um animal social, onde fala sobre psicologia social, né? Então, nós somos animais sociais e não é normal queremos ficar isolado do nosso grupo, do nosso bando. Então, se você é jovem, está acompanhando essa live, caiu aqui de qualquer forma, está se sentindo assim, não consegue sair, nem para a escola está querendo ir, trabalho não quer ir também, porque vai ter pessoas lá. É importante conversar com seus pais, conversar com líderes na igreja, mas também pedir e procurar por ajuda também, porque é preciso, né? Não se isole, isso é importante. A Fiamma está com a gente aqui, olha só que Oi, honra. Fiamma, tudo bem? Ela disse que veio, é verdade, falou no grupo que apareceria e aqui está. Fiamma, isso aí. Fiamma que outro dia viajou para Foz do Iguaçu, estava nas cataratas. Olha, estava nas cataratas! Espero que você tenha curtido. Fez uma viagem e depois fez um blog para orientar quem quer viajar sozinho, né? Viajantes solitários aí que querem fazer essa viagem de autoconhecimento e descoberta de si mesmo. Ela fez isso aí, tá fantástico. Acompanhei os stories da Fiamma ali falando da saga dela até Foz do Iguaçu, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa juventude não sabe a arte da comunicação. Nem te conto a minha taxa de tudo isso aí que vocês falaram, né? Enfim, ai, Natan. Como a ideia é a gente fazer umas análises mais pocket, não aquela aprofundada que a gente faz, né, sempre nas lives, então vamos ficar com essa ideia, esse alerta que o filme desperta, e é possível a gente trazer isso. Texto bíblico, se você quiser, né, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, onde diz, né, o pregador, né, o autor de Eclesiastes, aponta para a ideia de que, olha, melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, mas se não tiver ninguém ali, quem levantará? E é exatamente isso, né? Se você não tem ninguém, se você não confia na sua família, não tem amigos com quem você possa contar, quando você estiver no chão, o que sobra? Sobra, né, a cabeça vazia, a oficina do diabo, né? E aí Satanás vem com a sua voz e fala um monte de coisa para te deixar ainda pior do que você já estava. Então, tenha pessoas em que você possa confiar para caminhar lado a lado, nem que seja para falar a verdade para você, aquela verdade inconveniente, né, para fazer você sair do lugar que você está, se mover para continuar a sua jornada. Porque nem sempre a verdade, né, ela vai te trazer algo de bom e vai ser flores, né? Geralmente a verdade ela incomoda, ela dói muitas vezes, mas nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, que sejam verdadeiras e sinceras conosco, porque nós precisamos também
levar algumas, né, palavras talvez um pouco mais duras, mas que nos levem a refletir sobre como nós temos caminhado e como temos levado a nossa vida. Então, por isso que precisamos estar numa comunidade de fé, ter amigos que você possa confiar. Não tô falando que você vai ter 1 milhão de amigos, até porque para contar a sua vida tem que ser mesmo para uma pessoa, para pouquíssimas pessoas, porque realmente a sua vida você não tem que expor para todo mundo, nem em rede social, mas você tem que ter pelo menos uma pessoa que você confie e uma pessoa que você confie no sentido de também te escutar e te dar bons conselhos, né? Porque não adianta nada também ter uma pessoa, eu conto tudo para não sei quem, mas a pessoa tem o mesmo problema que você, tá sofrendo as mesmas coisas e também não sabe como sair. Não, nós precisamos ter alguém em quem confiar, e por isso que a gente sempre fala, né? Uma comunidade de fé vai te ajudar. Por quê? Porque você vai ter uma liderança ali, que vai poder te ouvir, que vai ser mais velho que você na fé, que vai ter uma caminhada um pouco maior e que vai conseguir trazer para você reflexões para sua vida, que vão acalentar sua alma, que vão te ensinar a palavra de Deus, que é a régua onde nós temos que medir a nossa vida, que é onde nós temos que... É o prumo que nós precisamos ter, porque a palavra de Deus é o prumo, né? E é esse prumo que tem que fazer com que a nossa vida se endireite, se coloque no lugar e no caminho. Então, por isso que nós sempre damos essa dica aqui. Se você não tem uma comunidade de fé, se você não vai a uma igreja, se você não tem uma liderança que possa cuidar de você, procure. Não ande sozinho, não fique sozinho, não se isole, não caia, né, na fobia social. Mas se você está vivendo isso, procure ajuda. Não se isole, porque senão a coisa vai ficando cada vez pior, né? E cada vez mais difícil de superar esse problema. E assim, né, de repente, se você sabe disso, né, e você pode criar os mecanismos para evitar se isolar, né? O que a Fiamma fala aqui, mas eu fiquei até mal com o comentário dela, né? Nem só os jovens querem se isolar, os velhos também. Eu gosto de ficar sozinho. Então, assim, se a Fiamma é a velha do rolê aqui, quem somos nós, né? Você é bem jovem. Se você é velho, a gente é bisavô aqui, quase tataravô já. Se a Fiamma é velha, meu Deus, né? Matusalém tá aqui, é meu nome, 100 né? 100 anos já aqui, a galera aqui. Eu me isolo demais, procuro me envolver com a igreja porque amo o isolamento. Tá? A ideia, a gente tem que separar solidão de solitude. Solitude é bom, você tem um tempo sozinho para refletir também, né? Muitas pessoas também fogem de ter um tempo sozinho até para refletir sobre a própria vida, aí passa o tempo todo envolvido com gente, então o tempo todo cheio de gente em volta para não poder parar para refletir. Então assim, as duas coisas, os dois extremos eles são prejudiciais. Então nem só o isolamento, mas nem só também tá cheio de gente o tempo todo para não pensar na própria vida. Não, eu nunca tô sozinha, eu tô sempre na casa de alguém, eu tô sempre conversando com alguém, eu tô sempre saindo com alguém, eu não consigo ficar sozinho. Se meu amigo não quer me receber hoje, eu tenho que arrumar outro que queira. Aí, às vezes, tem um problema também, porque às vezes você precisa ficar você e o Senhor Jesus, e você e o seu tempo a sós com Deus, para que você possa olhar para dentro de você, refletir o que está acontecendo, o que está se passando ali dentro, né? E como está sendo o teu relacionamento com Deus. Então, você precisa, às vezes, também de um tempo sozinho. Mas tem pessoas que levam o tempo sozinho ao pé da letra e nunca sai com ninguém. E aí se isola. E são esses extremos que a gente tem que tomar cuidado. Eu escrevi essa semana, esses dias aí, dessas últimas semanas do devocional, coloquei a ideia da solitude, como ela é importante, um princípio que a igreja medieval nos ensinou, e a gente tem perdido muito isso, né? Os monges se isolavam no claustro, passavam bastante tempo lá meditando, orando, buscando o Senhor, e a gente, nessa sociedade barulhenta que a gente vive, a gente perdeu essa capacidade. E a gente não consegue muitas vezes largar, né? O celular também é outra coisa, né? Ficar o tempo todo rolando o feed para não ter um segundo de paz para refletir a respeito disso, né? Então, muitas vezes a gente fica ali o tempo todo, né? Atualizando e vendo notificação, e daí também nunca para, né? Para pensar, para orar, para refletir. E tudo isso, a meditação, ela é muito importante. A Fiamma colocou aqui, né? Temos que lembrar de Jesus, isolamento era para orar por ele mesmo e pelos outros. Natan comentando aqui, né, que vocês me ajudaram a não me sentir tão deslocado nesse meio. Desde 2018, quando conheci o Edu,
eu sinto que encontrei uma comunidade que me sinto bem. Olha só, né? Show de bola. Muito bom, Natan. Eu sempre que vejo lá Obrigada. o retiro de Jaú, né? Eu me lembro de 2018, né? Estive lá, 2000, já foram 6 anos atrás, né? E Passou rápido pra caramba. todas as vezes que eu vejo a propaganda do próximo retiro, né? Eu me lembro de 2018, como foi marcante também para nós. Foi o primeiro evento, assim, oficialmente convidado por causa do Parábolas, né? E a partir dali muita coisa aconteceu. Então, tenho muito carinho aí pelo retiro aí da região de Jaú, que acontece sempre no Carnaval, né? Um bom corte, também gostei, ficou bom, né? Ficou legal. Quem não viu, a gente fez há 2 semanas atrás, não, foi tudo semana passada, a gente fez 2 lives. Semana passada. Né? Semana passada nós fizemos 2 lives porque a gente ficou muito tempo fora, né? E, então tem a retrospectiva, um react da retrospectiva, mas se você quer só a retrospectiva, também vamos colocar esse final de semana, vai sair, né, o corte em todo, né, os 53 minutos de retrospectiva, que com a apresentação do MC Natan ali, né? Isso aí, o Natan apavorou apresentando a retrospectiva. Mestre de cerimônias ali. Quem não assistiu essa live, corre lá e assiste. Ou então espera que no fim de semana vai estrear só o vídeo. Só o vídeo sem o nosso react, né? Que a gente ficou mais 1 hora fazendo react, então o vídeo foi extremamente longo, mas vai ter só a retrospectiva, você assiste ali o resumo de tudo que aconteceu no Parábolas, né? O melhor e o pior também, né? Porque ali a gente não dosa a pílula, a gente fala tudo, né? Então vai ter ali a retrospectiva de 2024. No sábado sai o vídeo completo ali, só com a retrospectiva. É isso aí. Vamos em frente, então. Segundo ponto, né? Vamos lá. Antes do segundo ponto, tá? Tem cada corte desse aqui tem uma frase ali para você deixar nos comentários para ajudar a gente a engajar. Assistiu até aqui, viu esse corte. A palavra desse corte sobre Sonic 3, que é o tema que a gente tratou aqui, é não se isole. Então, deixa um comentário, não se isole, para que a gente possa saber que você chegou até aqui, né? Se você quiser deixar também, você que está comentando com a gente aqui na live, não tem problema, mas é uma palavra-chave aí para o nosso corte. Cada tema vai ter uma frase ali que tem a ver com o que a gente está tratando. Então, ajuda a gente ali, escreva, não se isole nos comentários desse corte, beleza?